Um dos episódios mais emocionantes, possivelmente a última aparição da Diane na série, e tudo isso aconteceu no último episódio da 8ª temporada de Rick e Morty. Nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre esse final e também comentar sobre essa 8ª temporada. Muito prazer, eu sou o Felipe, e se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve, deixa o seu like e comenta aqui nos comentários o que você achou desse final e o que você achou também da 8ª temporada em si. Bom, o episódio começa com o Rick com a mesma personagem que apareceu no segundo episódio, onde eles dois meio que tinham flertado ali. E aqui nesse episódio dá pra ver que eles estão tendo um lance. E logo depois somos apresentados ao Rick Memória, onde o próprio Rick diz que ele é uma versão sua apaixonada e heróica. E bom, depois do Rick resolver esse lance do Rick da memória na cabeça do Jerry, somos levados a uma cena muito emocionante. Aqui a trilha sonora deixou tudo mais forte. Se você reparar, em toda a cena da Diane tem um sentimento e uma música mais forte. E aqui nessa cena, o Rick simplesmente está apagando os resquícios que ainda tem de sua esposa, para que ele seja mais aberto emocionalmente, porque ele ainda sofre muito com a perda da Diane. E por conta disso, ele não consegue ter relacionamento com outras pessoas. Ele é esse Rick mais sincero, com menos empatia com os outros, e toda essa personalidade do Rick, que a gente viu durante todas essas 8 temporadas, se deve justamente por causa disso, pela morte da Diane. E ele se lembra disso eternamente. Mas agora com esse episódio, com essas cenas, a gente vai ver um Rick totalmente diferente na próxima temporada, porque ele não vai mais se lembrar da Diane, porque desde que o Rick matou o Rick Prime na 7ª temporada, ele acreditou que essa vingança pela morte da Diane iria transformar ele iria conseguir superar todo esse trauma. Mas a gente viu que não foi assim, que matar o Rick Prime não ia trazer a Diane de volta, não ia amenizar essa dor que ele tem, e que ele continuou no mesmo, mas agora sim um propósito para viver, onde seu propósito era matar o Rick Prime, mas por se lembrar e ainda sentir a perda de sua esposa, ele percebeu que a forma dele conseguir tirar toda essa dor é esquecendo que a Diane um dia existiu e apagando ela de sua memória. E isso é muito triste, né? A gente vê que com o Rick da memória, que ele era muito legal e divertido, mas que com toda essa perda, ele simplesmente tem uma tristeza nele, que nunca saiu. Mas agora parece que vamos ver um Rick mais superado, mas que não significa que ele se esqueceu de fato da Diane, porque a Beth ainda lembra, Morty ainda lembra, então possivelmente ele sabe quem é ela, mas é como se ela tivesse apagado na memória dele, onde ele não vai conseguir visualizar a imagem dela. E bom, aí o Rick da memória acaba entrando na cabeça da Beth, e aí somos apresentados a esse Rick, que de início eu pensei que era o Rick Prime, mas não é. Esse Rick é o Rick C-131, é o verdadeiro pai dessa Beth, mas que já morreu junto com o Morty, e o Rick e o Morty que a gente conhece assumiu essa realidade. E aí o Rick da memória está ali com a Beth, criando novas memórias. E aí já corta pro Rick no planeta da Bugana, e ele acaba falando coisas demais, e tem que enfrentar ali o ex-namorado dela até a morte. E aí que eu acredito que aconteceu ali o fim desse casal, ou não, quem sabe a gente vê na próxima temporada, mas já corta para o Rick da memória, encontrando a Diane, com a ajuda da Beth ali no mundo real. E aí a Beth tem uma luta com a Beth espacial, e ela acaba virando a cabeça da Beth espacial. E eu juro que eu pensei que ela tinha morrido. Eu tinha ficado até triste, eu ia ficar de cara se isso fosse verdade, mas logo pra frente do episódio, o Rick conserta ela, graças a ela ter uma espinha de robô. Aqui a gente vê o desespero do Rick, o medo de perder a filha, e eu achei bem emocionante e bem legal essa cena. E aí tem todo o desenrolar da busca pela Beth, do Rick memória da Diane tentando sobreviver, e aí acontece aquela conversa com o Rick com a Beth, que olha, eu nunca imaginaria o Rick falando essas coisas nas outras temporadas. Essa temporada realmente foi muito diferente e muito sentimental. E aí acaba o episódio com o Rick conversando com o Rick da memória e a Diane memória. Eles falam que eles podem viver o resto da vida deles em paz, contanto que não atormente a família dele. E ele joga eles no espaço ali para ficar em segurança e nunca mais se encontrar eles. E bom, o Rick disse para a família que ele ia encontrar a Bugana, mas a gente viu que ele mandou uma mensagem faz 3 horas, foi lida e ela não respondeu. Isso tudo se deve pelo desfecho que aconteceu no planeta dela. Mas bom, o Rick agora está com seu coração aberto a novos relacionamentos, e a gente com certeza vai ver alguma coisa disso na próxima temporada. Mas bom, como eles fazem de costume, uma temporada aparecendo no Rick and Morty e na outra não, como na 7ª temporada a gente teve, e na 8ª temporada a gente não teve, possivelmente a gente vai ter alguma coisa do Rick and Morty na próxima temporada, porque já é de costume. E aí acaba como de costume com o Bunda Cagada comentando sobre o final da temporada, só que agora tem vários Bunda Cagada, e também tem a spoiler dele, que ele acha que aquele Bunda Cagada é um impostor e vem de uma outra realidade. E aí acaba aí o episódio. E bom, esse episódio eu achei assim lindo, eu acho que entra ali para uns melhores da série. É um episódio muito emocionante, porque é como se o Rick estivesse despedindo de fato da Diane. E a gente vê que ele
nunca conseguiu superar a morte dela. A única forma dele conseguir superar foi simplesmente apagando todas as memórias dela que ele tinha em sua cabeça. Então agora a gente vai ver um Rick mais sentimental, talvez, mais aberto emocionalmente, coisa que a gente viu nessa 8ª temporada. Essa 8ª temporada mostrou um Rick totalmente diferente das outras. Ele como um avô, como um pai, como um sogro, como um amigo e se importando com as pessoas. Isso só mostra como o Rick está em constante evolução. E eu acho isso genial. Eu não quero que essa série seja como um Simpsons, onde tem os mesmos personagens, com as mesmas características, e eles acabam não evoluindo, não envelhecendo também. Eu quero que o Rick e Morty tenha muitas temporadas, mas eu quero que também tenha essa evolução dos personagens, que os episódios não sejam vazios, que seja algo conectado também. Essa 8ª temporada, pra mim, tem episódios muito legais, mas também teve uns episódios muito abaixo ali do esperado. Então essa 8ª temporada foi muito diferente, mas eu gostei de ver esse outro lado. Acho que foi muito importante pro Rick. Eu acho que a gente vai ver o Rick que a gente conhece, mas com uma abertura maior de possibilidades de episódios para ele. Mas e você? O que você achou desse episódio? E o que você achou da 8ª temporada? Você gostou? Diz aqui nos comentários qual foi o seu episódio favorito e o que achou desse episódio final também.